Bom dia, estamos no primeiro episódio deste que é o podcast do NESIV e o nosso tema deste primeiro episódio seria o PBL, ou Problem Based Learning. Então, se calhar, começamos por explicar em que consiste o PBL. O PBL é uma metodologia de aprendizagem que é utilizada na licenciatura de Ciências Biomédicas na Universidade de Aveiro, onde basicamente os estudantes são inseridos num grupo de tutoria, com 10 estudantes e um tutor. No início de cada semana existe uma sessão tutorial, onde é apresentado um problema, normalmente um caso clínico, relacionado com os conteúdos correspondentes à unidade curricular em que estão inseridos. Durante a sessão tutorial, o grupo discute o problema e tenta encontrar pistas que os conduzam aos objetivos traçados pelo consultor da unidade curricular e, após a discussão, elabora-se os pontos, as ideias-chave do problema que ajudam o grupo a elaborar questões de aprendizagem. Na semana seguinte, há uma segunda sessão, tutorial, em que se expõe a informação adquirida durante o trabalho autónomo através de respostas às questões formuladas na sessão anterior. A sessão tutorial é acompanhada por um docente, o tutor, que não é um professor convencional, mas sim mais um elemento do grupo que tenta levar a discussão no sentido certo, de acordo com as orientações do consultor, e aponta os problemas, críticas dos alunos, entre outros assuntos relevantes, na tentativa de ajudar a melhorar a qualidade das sessões. E para falar connosco hoje temos a professora Margarida Fardilha, que é uma professora auxiliar agregada no Departamento de Ciências Médicas da Universidade de Aveiro e coordenadora do Laboratório de Transdução de Sinais do Instituto de Biomedicina. Licenciou-se na Universidade do Porto em Bioquímica e doutorou-se em Biologia na Universidade de Aveiro. Os seus interesses de pesquisa estão relacionados com o papel da fosfoproteína fosfatase 1 em distúrbios relacionados ao sexo masculino, particularmente a infertilidade. Ela também está envolvida no desenvolvimento do novo contraceptivo masculino, baseado na modulação de complexos PP1 específicos do esperma com bioportídeos. Atualmente, a professora é membro da equipa de apoio à inovação curricular e pedagógica da Universidade e da Comissão de Inovação de Qualidade Pedagógica do Departamento. Ganhou ainda o primeiro prémio de Boas Práticas Pedagógicas em 2021 e o primeiro prémio de incentivo a projetos de inovação pedagógica em 2020 e 2022 da Universidade de Aveiro. Temos também connosco o Afonso Carreira, que é um aluno do terceiro ano da Licenciatura de Ciências Biomédicas. E para começar, a nossa primeira pergunta era para a professora e é qual é que deve ser o método para melhor elaborar o plano da tutoria? Estás-me a perguntar relativamente aos alunos. Relativamente aos alunos, sim. É assim, depende dos alunos, não é? Porque é um bocado... Cada pessoa tem uma maneira de estudar e de aprender. Mas, na realidade, para já é conhecer quais são os conteúdos da disciplina onde está inserida aquela sessão tutorial. E depois, pensando já que o aluno já tem as questões, porque já fez a primeira sessão, no seu estudo autónomo deve ser focado, não, deve ter um tempo fixo que ele decidiu para estudar para aquela tutoria, porque há alunos que demoram muitas horas a preparar uma tutoria e depois acaba por não ser muito produtivo. E saber, se calhar a principal coisa é decidir qual é a fonte que o aluno vai usar como fonte principal e não estar à procura em muitos sítios, porque depois vai-se perder. E tentar ser focado nas questões. Depois disso, deve sempre tentar estudar antes de vir para a sessão, no sentido de sistematizar o que esteve a fazer. E, pronto, se tiver alguma dificuldade, falar com o tutor para ver se o tutor tem mais alguma ideia para o ajudar. Basicamente é isso. Sim. Aqui passamos então à nossa próxima pergunta, que é mais direcionada ao Afonso. E a pergunta é, o que achas, ou seja, de que forma achas que o PBL te ajudou a aprender? Se achas que isso é uma mais-valia para ti? E quais são os principais pontos que tu retiraste do PBL ao longo destes anos? Ok. Eu sinto que o PBL, ainda assim, funciona bem como uma ferramenta de aprendizagem. Eu, pessoalmente, sinto que no meu percurso com as tutorias foi demorado a perceber como é que elas funcionavam, como é que eu devia adaptar-me e estudar para elas. Mas sinto que agora, no meu terceiro ano, percebi e sinto-me mais sintonizado com o que é realizado.
e o que é suposto estar presente numa tutoria e como é suposto nós estudarmos. Portanto, assim, resumidamente, o que eu aprendi foi, acima de tudo, a estudar, porque foi uma coisa, pronto, não sei se não há de ser a todos, mas eu até ao 12º ano não tinha um bom método de estudo, não posso dizer que estudasse devidamente, e pronto, foi o primeiro impacto com a universidade foi isso, e nomeadamente com as tutorias que exigiam um estudo mais autónomo, sem grandes suportes, e é preciso procurar, como a professora referiu, referências e tudo isso permitiu que eu tivesse alguns problemas nas primeiras sessões, nas primeiras tutorias, e agora me sinto muito mais confortável, principalmente no método de estudo e na organização de ideias, como o professor também estava a referir, que, a forma de preparação e a forma de estudo é um bocado diferente para cada um e para cada pessoa. E eu sinto que, de facto, o meu método é muito diferente também da maioria. Sinto que tem que ter tudo sintetizado, tem que ser por bullet points, quase, e esquemas. E permite-me tanto aprender melhor, como comunicar melhor as minhas ideias. E mesmo o próprio PBL exige a parte da comunicação, transmitir ideias. E também foi algo que conseguimos desenvolver e aprender, desenvolver, nomeadamente, ferramentas para isso. E, assim sendo, de que forma é que consideram que o PBL, e nomeadamente as tutorias em biopato ou sistemas orgânicos e funcionais, podem ser úteis para o nosso futuro como estudantes e até, se calhar, como tutores, quem sabe, não sei. Se calhar posso começar. Como tutores, de certeza, porque nós temos muitos tutores que foram alunos de ciências biomédicas. E é muito mais simples fazer as formações aos ex-alunos de ciências biomédicas do que a pessoas que nunca tiveram contacto com este método de ensino e aprendizagem. Depois, para as vossas aulas, ou enquanto estão aqui na universidade, o que nós notamos, e é a coisa que se calhar eu mais gosto, é ver a vossa evolução, porque no primeiro semestre, pronto, não é fácil e as tutorias são bastante exigentes para o tutor, principalmente, mas depois percebe-se que ao longo do tempo quase nem era preciso o tutor. E essa evolução é engraçado de se ver. Depois, relativamente ao vosso percurso a seguir, o que me parece, comparando alunos de diferentes cursos que têm diferentes metodologias de ensino, é que vocês têm mais tarde ficam com a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem ficarem assoberbados, porque estão habituados. Também ficam com a capacidade de compartimentalizar as diferentes coisas, o que também é bom. E ficam com outra capacidade, que é de procurar informação relevante rapidamente, sozinhos, sem precisarem que alguém vos esteja a dizer onde é que a vão procurar. E depois ficam com a capacidade de comunicar, por exemplo, em entrevistas, falam muito melhor do que os outros estudantes, porque têm a capacidade até de sintetizar o vosso percurso, de explicar aquilo que gostam, de explicar aquilo em que são piores e melhores, porque estão muito habituados à parte do feedback. E essa parte eu acho que é bastante importante. Pronto, faço um pouco das palavras da professora as minhas, porque ia referir a essa questão de ganhar ferramentas, de ganhar à vontade, confiança mesmo a falar em público. Sinto que não há de ser transversal a todos os estudantes e todos os universitários ter, por exemplo, atividades extracurriculares e estarem numa associação de estudantes ou numa junior empresa em que permite trabalhar essas competências. E o PBL sinto que é uma adição dentro do próprio curso. Portanto, para quem está em ciências biomédicas, terá, de qualquer forma, esse contacto. E, portanto, acho que é uma mais-valia no nosso curso. Depois, a questão da transmissão de ideias, pronto, já tinha tocado no assunto há pouco, a professora também. E creio que era isso. Eventualmente perdi um bocado o raciocínio, mas... Não, mas é para perceber, acho que sim. Nós, enquanto estudantes de licenciatura, e acredito também a professora, enquanto tutora, temos noção do trabalho autónomo que é exigido para preparar uma tutoria. E a nossa pergunta, agora para os dois, é se consideram que o trabalho que é exigido para preparar uma tutoria é proporcional à influência que este tem na nota final. Sim, eu
há uns anos atrás era sempre 30% que as coisas contavam. Agora há uma da docês que acho que é 20%. Ou Eu acho que são todas do segundo e do terceiro segundo e ano. terceiro ano. Pronto, isto também, penso eu, não tenho a certeza do que estou a dizer, mas penso eu que SOF 1 e SOF 2 devem ter 10 créditos. Acho que têm todas as créditos. Todas Todas têm as que 10 incluem créditos. tutoria têm 10 créditos. Pronto, para já são muitos créditos, são 10 ECTS, é muito volume de trabalho. Portanto, e vocês já sabem disto, porque eu disse nas aulas, mas a maior parte dos alunos não entende o que é um ECTS, nem o que é que isso corresponde a termos de trabalho. E, portanto, 10 ECTS são muitas horas de trabalho semanais. Portanto, faz parte a pessoa ter que passar algumas horas a dedicar-se a uma disciplina fora da aula em si. O que eu acho é que muitas vezes os estudantes não entendem que se passarem mais tempo a preparar a tutoria já fica tudo organizado para que depois quando têm o teste. E então é como se já estivessem a estudar para o teste e às vezes isso não é muito bem... Pronto, não se tem essa noção. Eu percebo, posso só... Sim. Percebo, mas discordo. Porque eu falo pessoalmente. De forma... Pronto, pode depender um bocado também do método de cada um, mas também das pessoas, lá está. Mas, por exemplo, eu sinto que o meu estudo, eu sinto que agora estou a conseguir apreciar melhor o que é as tutorias e como é que funciona o PBL e preparar melhor. Mas o problema com que me paro é que depois chego ao teste e qualquer tipo de avaliação, o estudo que eu fiz pode ter sido mais exaustivo, pode ter sido mais focado num determinado ponto, porque ao mesmo tempo depois é difícil conseguir, por exemplo, nas perguntas que temos preparadas, respondê-las a todas. Então temos que saber organizar-nos um bocadinho, se calhar vou responder mais nesta, um bocadinho menos nesta. E às vezes, eu falo pessoalmente, perco-me um bocado, se calhar, a debater se calhar, as primeiras perguntas, porque são as que me aparecem primeiro, as pessoas estão mais interligadas, e depois não revejo tanto a última, ou não vejo um determinado ponto mesmo nas primeiras que vi melhor, fiquei mais numa coisa, não tanto noutra. E depois na avaliação, a avaliação vai incidir sobre tudo, às vezes pode incidir sobre aquilo que eu não explorei tão bem, pode incidir sobre coisas que não foram exploradas na teoria ou não estavam sequer explícitas, que era necessário darmos mais atenção e mais cuidado no nosso estudo. Portanto, só nesse ponto eu sinto que tenho que ir em discordar. Desculpem, mas eu acho que eu sou um bocado de acordo. Eu entendo o que a pessoa está a dizer, eu também acho que me ajuda no sentido em que eu aprendo melhor a matéria enquanto eu estou a fazer a pesquisa e a resumir. No entanto, toda outra parte de nos termos de preparar para a sessão também, do esforço, às vezes, até para algumas pessoas, o esforço de ter de participar e isso, se calhar uma disciplina em que isso depois só vale apenas 20% disso, às vezes é um pouco frustrante. Eu, na minha opinião, não devia valer 20, devia valer 30. Sim. Mas pronto, se eu mandasse era 30. Agora o que... É assim, isto para funcionar tudo muito bem, não é só ter alunos que estudem. O início do PBL, portanto, o PBL começa e o ideal seria o curso todo ser em PBL, todas as disciplinas, e ser uma coisa integrada, que acontece em muitas universidades. E nesse caso, nessas universidades onde é tudo em PBL, uma coisa que acontece é que há muitas disciplinas que são dadas como módulos em conjunto, em que não há propriamente um regente, mas há professores responsáveis. E aí causa logo stresses para os professores, porque não há ninguém que seja o regente, e aqui gosta-se de ser regente das cadeiras. E, portanto, as pessoas trabalham em conjunto para o melhor para os alunos. E às vezes as coisas podem não ser bem assim, não é? E às vezes nem se faz isso de propósito, é sem pensar. E, portanto, aquilo que é mesmo essencial é preparar bem o que está por trás daquilo que vocês veem, que é fazer bons problemas relacionados com os objetivos da disciplina. E às vezes os problemas podiam ser melhores. Há uns bons, há outros menos bons. Depois, a outra coisa é que também nós pensarmos um bocado, nós para darmos uma disciplina normal, um método tradicional, eventualmente não é preciso perder muito tempo, depende do professor, mas pronto.
Mas neste caso aqui há muitas horas, tal como vocês têm estudos de horas para estudar autonomamente, aqui também devia haver horas associadas aos docentes que têm a responsabilidade de fazer problemas e de gerir uma cadeira, uma disciplina com 20 docentes, que é bastante trabalhoso. Pronto, as pessoas às vezes, eventualmente, não sentem a retribuição por aquilo que estão a fazer e se calhar depois começam a ficar desmotivadas, porque fazer problemas bons é essencial. Reunir com todos os tutores, cada vez que há uma sessão tutorial, e os tutores estarem presentes é essencial. Depois, dar-se o feedback do que aconteceu na sessão e o regente avaliar esse feedback, olhar com olhos de ver, também é essencial. Porque depois pode faltar alguma coisa que ele pode recuperar num seminário ou o que quer que seja. Não dar seminários sobre a matéria antes do problema é essencial. Fazer formação adequada aos tutores é essencial, que às vezes também não acontece. Os tutores perceberem porque é que se lhes está a ser pedido que deem tutorias e o que é que são tutorias, também é essencial. E às vezes também não acontece. E depois também pensar que um curso ou uma disciplina deste género, basicamente nós temos 8 ou 9 tutores a dar as aulas durante 3 horas por semana a um curso. E podia ser só um professor. E então isto também cria algum stress com quem gera o serviço docente, porque são muitos docentes. E depois também, nós temos, não há problema haver alunos de doutoramento a dar tutorias, mas a responsabilidade é muito menor e a formação é muito menor. E, portanto, vocês conseguem-se aperceber disso, porque eventualmente já tiveram diferentes tutores e veem qual é a diferença. Portanto, é essencial haver bons regentes, bons tutores, e depois, se isto acontecer bem, os alunos acabam também por corresponder àquilo que lhes é pedido. E eu acho que... E depois também temos que pensar outra coisa, é que a avaliação destas tutorias não se sobrepõe à avaliação de conteúdos teóricos, não é? E, portanto, são duas coisas diferentes. Apesar de se falar sobre a mesma coisa, mas uma vez avalia-se mais soft skills e na outra os conteúdos. E, portanto, por isso não há impedimento em que um aluno seja muito melhor nas tutorias do que nos testes. Porque às vezes também as pessoas não entendem isto. E pronto, é isso. Portanto, se o mundo fosse perfeito, as tutorias funcionavam muito bem. Pronto, entramos na questão do peso, não é? Eu aí não sei bem que resposta é dar. Já discuti isso várias vezes, com várias pessoas e percebo a questão do esforço, mas depois não sei como é que isso se deve traduzir a quantidade de peso, porque depois o problema, que não sei bem se é um problema, é que a nota acaba por ser dada de forma subjetiva. Sim. Depois depende muito de tutor para tutor. Portanto, acho que também será, por trás das cortinas, difícil de dar a volta a esta questão. Mas isso também é como acontece na vida real, não é? Vocês têm diferentes professores, desde sempre, que avaliam de maneira diferente. Eu ontem tive uma reunião com o ICIU, que nós estamos temos um grupo de trabalho sobre inovação na educação, e a ideia de todas as pessoas que estão envolvidas nestes grupos, e por essas razões também se sentem uma comunidade, é que, por exemplo, a minha vontade desde sempre é não ter que avaliar. Portanto, é as pessoas aprenderem porque querem aprender, e depois quando é que mais tarde se vai ver se a pessoa aprendeu ou não aprendeu. É quando eventualmente for trabalhar, que lhe fazem uma entrevista, mandam-na fazer qualquer coisa, e se ela sabe, se não sabe. Portanto, o meu sonho, entre aspas, é só dizer passou ou não passou. Pronto. Claro que depois não dá para distinguir estudantes, mas isso depois a vida encarrega-se, não é preciso ser agora, porque a avaliação é uma coisa bastante complicada. Não, é a parte sempre mais difícil e que não é justa nunca. Por mais que a pessoa se esforce, nunca é justa, e nesse caso também não. E porque tu não podes pedir a duas pessoas diferentes que avaliem subjetivamente da mesma maneira. E até a próxima questão era mesmo, não era a próxima, mas já que estamos a falar disto, é mesmo qual é que vocês acham que seria o método de avaliação mais adequado, tendo em conta que atualmente as notas variam de 8 a 18, de 2 em 2, e que, como o Afonso estava a dizer,
muitas vezes as notas são subjetivas, porque há muitas coisas que certos tutores avaliam de forma diferente, há certos tutores que valorizam certas coisas e outros que valorizam outra, e é ver se vocês concordam e o que é que acham que devia ser mudado. Podes falar primeiro. Pronto, como digo, acho que o que se coloca mais é a questão da subjetividade. O facto de não haver meios valores, não são necessariamente meios valores, mas não haver a distinção entre 16, 18, 14, 16. Eu percebo como cria problemas e não percebo bem a existência ou a não existência do 16, do 15, do 17, portanto, dos valores impares. Pronto, originalmente, não fui eu que estive no início desta avaliação, mas começou logo desde o início, que antes deste curso aparecer, foi contratado pela universidade um especialista em Problem-Based Learning, e foi até com ele que nós tivemos as formações todas, e ele ajudou a preparar a avaliação. Na maior parte das universidades onde há Problem-Based Learning, as tutorias não são avaliadas. Mas a maneira de ser, a cultura desses sítios, implicitamente diz aos alunos que vale a pena ir às tutorias porque se aprende. Agora, vocês imaginem, se não fosse obrigatório vir às tutorias e se não houvesse nota, o que é que vocês faziam? Não vinham. Pronto. Portanto, em Portugal, infelizmente, ainda não é possível fazer isso. Porque, por exemplo, em Maastricht, que é um dos sítios onde isto existe há mais anos, eles ficaram muito admirados quando eu disse que nós tínhamos avaliações com notas. Porque o que eles fazem lá é terem os problemas, têm um portfólio onde vão escrevendo aquilo que vão estudando, que vão assistindo e não sei o quê, e depois tem um professor que conversa com cada aluno todas as semanas e vê a evolução do aluno e no fim faz uma avaliação escrita, faz uma opinião sobre como é que o aluno evoluiu e não sei o quê, não sei o que mais, pronto, e aquilo, se aquela coisa for positiva, o aluno passa e faz os testes normais do resto da disciplina. Mas, na realidade, os alunos importam-se e então e querem aprender. E pronto, e o sistema está de tal maneira feito que não é necessário haver avaliação. No nosso caso, a ideia original foi, como isto é muito subjetivo, temos 5 maneiras de dar a nota, que é aquele que vocês sabem que é o suficiente, bom, muito bom, excelente, ainda há um aceitável que foi inventado mais tarde. E porque é muito difícil uma pessoa distinguir, estes 5 é como se fosse tipo a escola primária, não é? Em que nós temos, pronto, de 1 a 5 é muito mais fácil não ser tão específico. Pronto, mas depois temos que passar isto para 20 porque a universidade exige que se passe para 20. E então, a ideia das pessoas que originalmente fizeram isso foi, então vamos traduzir isto, vamos mais ou menos dividir a escala do 20 em partes. Claro que o insuficiente é o único negativo, portanto o resto tem que ser positivo. Que notas vamos dar? Então pronto, ao suficiente damos um 12, ao bom damos um 14, pronto, foi esta mais ou menos a ideia. Agora, e na realidade vai dar ao mesmo, porque normalmente um aluno, no final, tanto fazia ter um 15, ou um 16, ou um 14, ou um 13, que no final das notas todas a média vai dar mais ou menos igual. Não há de ser a diferença muito grande. Vocês é que acham que não, mas às vezes isto beneficia alguns, outras vezes prejudica outros, mas pronto, no final ia dar mais ou menos a mesma coisa. Há muitos anos que vocês estão a solicitar que haja níveis intermédios, e a questão aqui é, eu sempre que tenho uma dúvida se o aluno merece um bom ou muito bom, dou muito bom, não tenho qualquer... Se isto é relativamente subjetivo, porque é que eu vou... porque é que não é de beneficiar, não é? Não ganho nada em ficar com a nota. Pronto, eventualmente outras pessoas não farão isso, mas essa é a questão da diferença também de professores. Agora, para mudar isto, não é fácil, porque vocês têm que perceber que nós somos muitos tutores, tem que haver alguma base onde todos os tutores vão buscar as regras para tentarem avaliar. E então, o que é que tem que se fazer? Tem que alguém ter a iniciativa, eventualmente indicado pela direção do departamento, para testar uma nova avaliação, ao mesmo tempo que existe a de agora, e para ver se a coisa está relativamente equilibrada, se é justo, se é preciso
todos os tutores darem o input, estarem sempre a fazer as duas e no final discutir-se o que é que tem que se melhorar, o que é que não tem. Pronto, isto é uma coisa que exige algum trabalho. Nós em 2010, não me lembro, 2000 e qualquer coisa, antigamente havia uma grelha de 19 critérios, nós começámos a achar que eram demasiados critérios e custava um bocado, então passámos para 14 e durante um ano testámos o 19 e o 14 ao mesmo tempo, quando eu era diretora de curso, e foi uma trabalheira bastante grande, mas pronto, não interessa. Mas para vocês foi igual, porque as notas acabam por ser as mesmas. Pronto, agora se calhar é preciso evoluir, não é? Uma pessoa não tem que sempre achar que o que se fez é o que está bem, pode-se tentar evoluir. Mas não é fácil. Eu preferia não dar mesmo nota. Vocês prometessem todos que vinham às aulas. A professora salientou que falou do nosso bem-estar com essa avaliação. Sentíamos que podia nos prejudicar mais e, na opinião da professora, não nos prejudicará assim tanto, porque também é mais valor, menos valor, que se traduz depois na avaliação 20% final. ou 30%. Sim. Normalmente não prejudica muito. Prejudica mais os melhores alunos que têm muito boas notas nos testes. Não é? Mas também é muito raro alguém ter mais do que 18 num teste teórico. E, portanto, mesmo que a pessoa seja muito boa, seja excelente nas tutorias, não é esse 18 que lhe vai normalmente baixar a média. Sim. Eu acho é que às vezes não é questão de baixar, acho que é questão de que se calhar podia subir. Se uma pessoa é muito boa, se calhar até merecia o 20, mas esse 20 não existe. Então o máximo que ela pode ter é o 18. Mas também não é mau, não é? Ainda ontem estava a falar com um colega da Faculdade de Veterinária da UTAD e ele disse-me que só alunos de veterinária nos últimos anos, se houve um com média 16 ou 17 no final do ano, foi muito. Nós aqui vocês estão sempre beneficiados, porque vocês têm sempre médias maiores que qualquer outro curso. Isso não é verdade. Mas, por exemplo, não é possível ninguém ter nos 20%, nos 30%, portanto, os 6 valores, ou os 4 valores, terá sempre que ter 3, qualquer coisa, ou 5, qualquer coisa. Depois tem que recuperar no resto. Mas também numa cadeira destas, que são 10 créditos, sofres, para se ter um 20... Bem sei, mas ainda assim haverá uma exceção por mais... Mas mesmo, imagina que até se quer que haja essa exceção, se calhar se o regente disser realmente esta pessoa merecia um 20, consegue. Eu acho que se conversarmos isso acontece. Okay. Ou então também podíamos fazer outra coisa que se faz em muitos cursos, e se fazia na minha altura, que era acima de 16 vai fazer uma oral. E aí pode chegar aos 20 ou baixar. E, portanto, os bons alunos vão sempre para a oral, não têm nenhum problema. Aqueles que mais ou menos vão estar quietos porque preferem ficar com a nota que têm, o 16, neste caso, nem que tivessem 17. Nunca se tinha mais do que aquele 16. Também era uma ideia. Mas comecei a falar agora de ser difícil de perceber, se calhar, para os estudantes, mas para os tutores também será. A pessoa está a dizer que às vezes está em dúvida, mas pronto, tem o seu método. Nós fazemos sempre uma coisa, que é, antes de dar as notas, reunimos sempre todos e dizemos assim: eu tenho 3 excelentes, 4 bons, 2 suficientes e não sei o quê. E o outro, eu tenho não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, e tento, normalmente, né, nos grupos, não no primeiro semestre, porque no primeiro semestre é aleatório, um bocado. Porque nós não conhecemos ainda os alunos, né? Mas depois a seguir começa a ser de uma maneira em que normalmente há um X número de alunos excelentes, um X de muito bom, um X bom. Pronto. E a tendência é subir, não é? Porque, ou seja, um aluno que começa com um bom é mais provável subir do que descer, em princípio. Pronto, portanto, quando um grupo não tem nenhum excelente ou tem tudo excelente, conversamos todos entre nós para perceber se aquela pessoa está a ser muito boazinha ou demasiado má, no sentido de exigente. E, portanto, tenta-se ir ver o que é que aconteceu, se não é possível subir-se, ou se mais vale descer, porque tantos excelentes depois os outros grupos ficam não sei o quê. Só que, é assim, nós temos que pensar que as pessoas também são diferentes em cada grupo. Os tutores também, mas as pessoas também. E às vezes pode haver grupos com mais gente excelente e isso não é problemático. Já me aconteceu eu ter um grupo com todos excelentes, menos uma pessoa, e depois os colegas, mas isso é muito excelente, tens que baixar. Pronto, depois a pessoa diz, não baixo, eu que dou a nota, não baixo. Ou, se alguém for mais influenciável, é mais difícil. É daí que surgem os mitos, então. De quê? Que há um X número de excelentes para dar por turma. Não há.
Não, isso não existe. Ok, se calhar, então, voltando um bocadinho atrás, a professora tinha falado da questão de existirem, por exemplo, alunos em que existe a dúvida entre um bom e um muito bom. E a professora falou que, nesse caso, tenta beneficiar os alunos. Eu. Sim, sim. Mas, nesse caso, será que não estamos ou a prejudicar quem seria um 16 e fica com a mesma nota que uma pessoa que foi... Sim, eu estou a perceber. Eu tento sempre dizer, como também digo em casa aos meus filhos e a vocês também, que é uma pessoa que está ao nosso lado ser boa não impede que nós sejamos bons. Portanto, nós não podemos ficar tristes por alguém que está ao nosso lado ter melhor nota que nós ou igual a nós. Porque é bom, a pessoa fica contente. Pronto. Agora, pensar, ela se calhar eu merecia o 16 e aquele que está ao lado era um 15 e também vai ter um 16. E qual é o problema? Não, a nossa vida é nossa, não é da outra pessoa lá. Às vezes, se calhar, somos nós, outras vezes é o outro e está tudo bem. Mas também pode ser pelo outro lado. A outra pessoa, por exemplo, Sim. era de um 16, nós tivemos 16, outra pessoa era de um 17, mas transforma-se num 18 e podia ser um 16 porque, de acordo com a tabela... Ou é 16 ou é 18. Depois com a questão da tabela, a tabela também é um problema interessante, porque há quem se baseie muito pelo que está na tabela e a avaliação é, portanto, é o que também é como a tabela sim, está. eu 16, portanto, há 20 anos mais ou menos, ainda falta, há 18 anos que eu uso essa tabela. E em muitas tutorias. Muitas vezes o que eu faço, eu tenho a tabela, eu baseio menos na tabela, não é? Mas se eu olhar para a tabela e para aquilo que eu acho que a pessoa vai ter, normal, é muito raro não bater certo. Mesmo muito raro, porque ele tem muitos critérios e quando te somas aquilo... E depois até perguntas aos colegas quanto é que acham que o colega vai ter, só bom, muito bom, não é preciso mexerem na tabela. Normalmente também bate sempre certo. Depois às vezes há um ou outro que nós temos alguma dúvida, mas não é muito, é muito raro ter assim muitas dúvidas. Pronto, depois conversando com o aluno também se percebe se ele se esforçou, se não se esforçou. Pronto, isso uma pessoa... É assim, eu acho que nunca se deve prejudicar os alunos porque não há necessidade. Mas pronto. E já agora, tenho uma questão. Sim. Existe um género de uma pasta de cada aluno, por exemplo, quando há troca de semestre, e pronto, há a questão da nova tutoria, e um aluno que passa, no semestre passado teve um 16 ou um 18, e de repente chega ao semestre seguinte e, por exemplo, agora tivemos esta semana, ou na semana passada, a questão da avaliação intercalar. E foi colocado a determinado aluno que tinha tido 16 ou 18 e agora tem um 12 ou um 14 na avaliação intercalar. É assim, ou é realidade, porque ele por um acaso qualquer pirou, pronto. Se eu fosse esse aluno e achasse que a razão é o tutor, eu iria falar com o tutor e com o regente e com o diretor do curso, se fosse eu própria, não é? Okay. Porque eu acho que a pessoa deve fazer o que acha que é melhor para si e, tipo, não ficar com aquela sensação agora não vou reclamar e isto é uma injustiça ou não sei o quê. Mas isto no vosso caso, que tem essa possibilidade aqui em Aveiro, porque noutras universidades nem ninguém pensa em falar com as pessoas por causa das notas, não é? Isso há... Pronto, mas isso vocês vão ver quando forem fazer um mestrado para outro sítio e pensarem, estava tão bem. Exato. Uma questão, estamos muito a falar da avaliação e isso, e esta até mais direcionada para a professora, mas eu acho que a opinião do Afonso também pode ser relevante. É o que é, ou seja, para um aluno ter 18, para ser excelente, o que é preciso? Em cada sessão, assim, uns tipo bullet points. Uhum. Primeiro, é assim, eu custa-me um bocado, porque vê-se logo quando o aluno tem a tabela na cabeça e está a falar, não é? Uma pessoa já percebe. Mas também é natural, a pessoa... Apesar de eu achar que não se deve estudar para se ter uma determinada nota, deve-se estudar para aprender, mas eu também já fui aluna, não é? E também sei que a pessoa, já agora as duas coisas fazem, é bom. Agora, para já o aluno tem que ter uma determinada personalidade já à partida, não é? Não é de repente fica-se muito bom a fazer não sei o quê. Há pessoas que lhes vêm muito naturalmente, há outras que lhes custa muito mais, porque, por exemplo, há pessoas que não conseguem falar se não tiverem a certeza daquilo que vão dizer.
E num grupo de tutoria vocês sabem que muitas vezes se diz coisas sem se ter nenhuma certeza. E muitas asneiras, que são bastante engraçadas. E que depois vocês até corrigem logo a seguir e, portanto, nem vale a pena dizer nada. Mas, basicamente, e eu não sei se vocês sentem isso, mas eu quando venho para a tutoria, aquelas 3 horas passam-me no instante, mas se calhar é a mim, não é a vocês. Se a pessoa vier, eu imagino que seja difícil. Eu acho que se fosse aluna, se calhar ia-me gostar. Todos os dias vir para a tutoria com aquela ideia, eu vou ter que participar, eu vou ter que estar aqui muito satisfeita, e só a maneira como se entra na tutoria é logo uma coisa que uma pessoa consegue ver. Que se vem com vontade de trabalhar. Não quer dizer que se saiba muito do assunto, mas se vem com vontade de trabalhar, vem-se com vontade de ajudar o grupo a resolver problemas. É-se querido para os colegas. Tem-se a atenção se alguém não estiver a falar, chamar. Pronto, isso na primeira sessão. E participar no brainstorming, da melhor maneira que se conseguir, com ideias. Porque às vezes olha-se para um texto e parece que aquilo não tem nada para dizer, não é? Mas, pronto, eu conseguiria sempre dizer qualquer coisa. Mas, e há muita gente que consegue. E é engraçado ver quando essas pessoas que não sabem nada sobre o assunto estão a falar só para inventar e nós já percebemos bem disso. Mas muitas vezes é o mote para os outros depois darem outras informações. E essas pessoas também têm a sua valia. Depois também as pessoas que se nota mesmo que são super bons alunos, que sabem imenso, que se lembram de tudo o que deram no liceu e que falam até muito menos do que essas, mas são outro tipo. Não quer dizer que não sejam boas, também são. Portanto, um 18 pode ser diferente de outro 18. E as pessoas não têm que ser todas iguais, até porque é impossível todas as pessoas estarem a falar todas ao mesmo tempo. Não é? Portanto, às vezes, imagina, eu sei que há um aluno ou uma aluna que conseguiria fazer uma tutoria sozinha da segunda sessão. Há pessoas que conseguem. O que eu lhes peço muitas vezes é, não fales no início, deixa toda a gente falar e no final dá só o que tiveres extra. E eu já sei que se tu quisesses, ou se eu te deixasse, entre aspas, tu conseguirias fazer tutoria sozinho. Há pessoas que conseguem fazer tutoria mesmo sem estarem estando afónicas, por exemplo, porque vão ao quadro e fazem esquemas e não sei o quê, e tentam. Há outros, coitados, têm 37,5 de febre e já parece que estão ali a morrer só pela atitude, porque, estou muito doente, não quero falar. Não. E nota-se isso ao longo do semestre. E depois há outra coisa para o 18, é a consistência. Porque andar assim altos e baixos, às vezes, uma pessoa depois não sente, assim, confiança para todas as sessões, lhe dar um 18, não é? Apesar de achar que ele até conseguia. Mas os 18 são muito diferentes. E depois há outra, quando as pessoas fazem autoavaliação e dizem, eu hoje estive tão calada. Então, o que é que depois o tutor espera? Que na próxima sessão, como essa pessoa sabe que está calada e que isso é mau, na próxima sessão tente falar mais. Mas não, isso não acontece. Portanto, fazer uma autoavaliação em que identificas o problema e não há uma solução, não é assim muito positivo. Porque, toda a gente sabe qual é o problema e ninguém faz nada para resolver, não vale a pena. Concordando com os pontos da professora, eu queria agora um ditado, um provérbio, que é: a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer séria. A tutoria eu vejo um pouco como um teatro. Sim. Não sei, pequeno teatro, se calhar é mais contigo, mas lá está. Primeiro, se conseguirmos enganar-nos se conseguires parecer... Não, e não é isso. Mas muitas vezes a vida é assim. Sim. Não sei se vocês já tiveram ao pé de pessoas a ver televisão, em concursos de televisão, que fazem perguntas da cultura geral. Há pessoas de família que vem a pergunta com 4 hipóteses e a pessoa diz logo, eu não sei, é a resposta B. E depois, se nós até sairmos da sala, pensamos, ele sabe tudo. Mas se ficarmos na sala, vemos a resposta e vemos que está errada. Ele é a mesma coisa. Há pessoas que parece que sabem, que é o tal parecer, não é o ser, não é? Mas muitas vezes, em alguns pontos da tabela e das sessões, tu podes só parecer. Noutros tens que ser, não é? Sim. Na segunda sessão convém que o conteúdo esteja bem estruturado, não é? Mas depois há outro problema, os tutores não sabem. Muitas vezes os tutores não sabem matéria e não têm que saber. E, portanto, espera-se que os colegas estejam lá para fazer uma baliza. Isso também é um ponto positivo. É um colega que analisa, diz que está mal, diz que está bem, diz que está igual, pronto. E normalmente a coisa corre bem, normalmente. Mas para além disso, não só na questão da informação, portanto,
portanto, quem tem mais capacidade para fingir, para o fingimento, para o pelo menos para parecer, se calhar a primeira sessão é mais fácil. Sim. Mas mesmo na segunda, a nível mais de energia e se calhar da empatia, Sim. porque há sempre um bom destaque que fica sempre bem no final da sessão, do feedback, que é acho que foste um bom orientador da sessão. Sim, elemento do grupo. Exato. E permitiste, e disseste, perguntaste se queria falar e gostei de ver isso. E para quem tem a tabela presente, a professora falou há pouco disso, quem tem a tabela cá dentro e sabe os parâmetros que o tutor está a avaliar, basta o tutor ver, sim, então assinala. E isso às vezes é só mesmo... Sim, eu normalmente costumo sugerir o seguinte, para a avaliação. Eu não gosto de avaliações muito prolongadas. Ou melhor, eu não gosto de nada muito prolongado, não dá muito tempo. Mas avaliações, eu costumo sugerir que durante a sessão vocês vão apontando coisas que foram diferentes para não estarem a repetir essas coisas. Por exemplo, o Luís, nesta questão, viu que havia uma coisa que estava errada e até alertou, e até foi ver outra fonte, e até foi buscar um artigo. Ou o Luís, no final da pergunta, fez um resumo rápido, mas depois é muito bonito quando vocês dizem, pronto, então resumindo a pergunta, e já estão a trabalhar para o último ponto da tabela. Pronto, mas fazendo um resumo, ou trazendo esquemas, mas trazer esquemas e saber explicá-los, não é? Não é só, olha, trouxe um esquema que estava no livro. E isso é sempre bem avaliado, mas eu não gosto que as pessoas, quando estão a avaliar, repitam-se umas às outras. Por isso eu tento sempre pedir que identifiquem alguém que se destacou e não podem repetir a pessoa que os anteriores repetem. Não é destacou-se por tudo, é destacou-se por isto, ou destacou-se porque simplesmente esteve calado hoje, que ele fala tanto que até enerva. Pronto. Esse género o que mostra que também a pessoa esteve atenta aos colegas. E o ideal é irem apontando isso durante a sessão. Se tiverem 4 ou 5 coisas para dizer diferente dos outros, é muito melhor. E o que é que isto vos ajuda no futuro? É que vocês ficam uns críticos terríveis. Eu costumo ter muita gente no meu laboratório de ciências biomédicas que às vezes até fico cansada, porque só sabem dizer mal e mal e mal e mal. Pronto, eu não me importo que me digam coisas mal, mas às vezes, fogo, um advogado do diabo. Também é importante dizer coisas boas. Não no laboratório, porque aí, pronto, estamos a falar. Mas vocês ficam de tal maneira críticos que são ideais, por exemplo, para depois eu chamar, já chamei uma vez o Luís, para levar formações docentes, para levar a não sei o quê, porque os outros alunos de outros cursos que não têm este treino ficam calados quando se lhes pergunta, olha, o que é que tens a dizer sobre isto? Às vezes há algum ponto negativo? Negativo não vou dizer nada negativo. Pronto. E isto nota-se muito bem no primeiro semestre, que nunca ninguém quer dizer nada negativo, como se fosse algum problema. Eu não sei, mas vocês em vossa casa, os vossos pais nunca vos dizem que vocês fazem alguma coisa mal? Nunca. Não é? Portanto, as pessoas não fazem só coisas bem, não é? E a vida não é só sorrir todo dia. Tem coisas boas, tem coisas más e a pessoa tem que aprender a lidar com a frustração, que é o que ultimamente tem faltado aos alunos que aparecem aqui na universidade. Mas como coisas más também, a ideia, pelo menos, é ser feedback construtivo, não é necessariamente... É identificar, isso é o que também digo sempre, identificar uma coisa má, mas dar uma sugestão de melhoria, não é? Por exemplo, uma pessoa se diz a alguém, tu és mesmo feio. Tu és mesmo feio, mas se cortasses o cabelo assim, só operasses o nariz, se não sei quem dá, ficavas mesmo giro. Pronto, isso, claro, estou a exagerar, mas convém sempre... Pronto, e isto devia começar em casa, de pequenino, não é? Porque outro dia ouvi uma colega contou-me que uma mãe de uma pequenita estava a dizer, em casa nunca dizemos a palavra não. Como é que em casa não dizem a palavra não? Não se diz não aos miúdos? Nunca. O que é que vai acontecer àquele miúdo? Não é? Num dia que alguém diga não, pronto, já chora ou mata-se ou qualquer coisa. Portanto, as pessoas têm que estar habituadas a levar não na vida, não é? E depois levantar, continuar. Pronto, mas só brevemente também, por bullet points, o que é que eu acho? Eu costumo dizer agora, nestas últimas sessões que tenho tido, tem sido muito, as pessoas têm de dar destaque a quem tem ido ao quadro, porque eu sinto que, não sei se a pessoa concorda, a nível de esquematização e de síntese de ideias, o quadro é a ferramenta ideal. Mais fácil, sim.
E acho que mesmo a transmissão de ideias é fácil também depende dos esquemas. Sim, mas colocar os esquemas e explicar Exato. através do esquema, num quadro. A explicação através do esquema eu acho que acaba por ser mais clara, porque permite a visualização de quem está... Estar a falar parece nunca mais escala. Exato. Imaginem quem está a ouvir. Eu pessoalmente tenho que trabalhar nesse sentido e gosto. Percebi o ideal, como o quadro nos ajuda mesmo, e sinto que, primeiro, para quem precisa do impulso na sua nota da tutoria, acho que é uma forma de ser destacado em todas as sessões, não vou negar. E acho que ajuda, se nós conseguimos explicar o esquema, também significa e representa que nós percebemos, estudámos aquilo e efetivamente percebemos para conseguir explicar. Quando uma pessoa explica, é o máximo de conhecimento, porque se tu explicas alguma coisa a alguém, é porque sabes. Portanto, aí podes estar à vontade porque já sabes a matéria. Normalmente, não sei se vocês faziam isso no liceu, mas quando eu andava no liceu, eu morava em frente ao liceu, e os meus colegas iam todos à minha casa antes dos testes para eu lhes explicar tudo. E eu pensava, se eu lhes estou a explicar é porque já sei. Estava contente com isso. Pronto, para além disso, eu acho que deve ser também alguém que transmite, idealmente alguém que transmite boa energia, tanto que seja empático, que não procure roubar o espaço. Porque sabemos que há sempre pessoas mais inibidas, há pessoas mais ativas. Mas se fizeres isso no fim da pergunta, mais para o fim, dá sempre espaço para quem quiseres ter. E depois é assim, sim, essa coisa do roubar espaço. As pessoas não estão proibidas de falar, não é? Depois também isso mostra o quanto a pessoa tem vontade de mudar. Às vezes é mesmo uma questão de timidez e é difícil de ultrapassar. Mas isso também se trabalha, não é? Eles têm que falar em casa, falar para o espelho. Treina-se como outra coisa qualquer. Eu só tenho uma questão, porque eu concordo com isso de quem fala muito e principalmente quem tem muita informação. Faz sentido até só completar. Mas eu, por exemplo, já tive situações em que isso aconteceu e a avaliação dos professores não foi a mais positiva, foi até no sentido, se calhar ele não é capaz de fazer... Mas aí se vocês veem que o tutor não sabe que isso está a acontecer, melhor é falarem com o tutor e dizerem, quer que eu fale a sessão toda ou prefere que eu fique calada à espera? Sim. É melhor conversar com o tutor, porque como as pessoas são todas diferentes, não vale a pena... Eu concordo completamente e pronto, é uma coisa que eu também queria dizer. A questão do feedback e quando falamos da sessão, no final, nomeadamente ao tutor, às vezes acho que podemos verbalizar claramente a nossa intenção durante aquela sessão, neste momento. Aproveitar o momento, não é? Porque o tutor também às vezes, lá está, é difícil de avaliar, é uma avaliação subjetiva e não percebe exatamente o que é que está a passar, o que é que aconteceu. E acho que se explicarmos, há essa abertura e o facto do tutor ficar esclarecido e do grupo ficar esclarecido não nos vai, por exemplo, neste caso, prejudicar a nota. Exato. E até nos pode ser uma nota positiva, é verdade. Pronto, deu espaço ao colega e tem a questão da empatia durante a discussão. E pronto, eu acho que também queria deixar essa nota. Podem verbalizar mesmo o que é que foi, o que aconteceu a cada momento, porque não falaram tanto, por exemplo. Mas assim, eu acho que é muito difícil começar PBL no primeiro semestre do primeiro ano, porque os alunos vêm habituados do liceu, da maioria dos liceus, em que lhes dizem assim, estás na sala, estás calado, não é? Não podem falar, não podem dar a opinião. E acham muito estranho que miúdos com 14 ou 13 anos estejam durante 90 minutos, não consigam estar calados. Pronto, acham estranho. E depois quando chegam aqui as pessoas podem falar e não estão habituadas, não é? E têm medo de dizer asneiras e têm não sei o quê. Pronto. E acham que o professor sabe tudo e o professor não sabe nada. Na realidade. E também temos a questão, por exemplo, que aconteceu comigo e foi erro meu, mas também com muitos amigos meus, que é chegarmos à licenciatura e nem sequer termos aprofundado muito o que é o PBL. Sim. Então, a chegar à sessão, eu... O que é que eu estou aqui a fazer? Exato. Eu fiquei a sessão toda tipo, a ouvir e um bocado perdido. E pronto, depois mas vocês normalmente têm uma sessão de esclarecimento quando chegam, não têm? Na primeira sessão o tutor participa mais não, e mais... dada pelo diretor de curso. Costuma haver. Eu não sei se ainda há. Não, eu também acho. Tem ideia de ter havido, sim, eu acho que sim. Pronto, acho que... Eu acho que vocês, quando estão a ouvir o esclarecimento, não estão em... Pois, exato. Traduzir que aquilo é importante. Sim. Eu acho que, agora até para terminar, e é um bocado sobre o que estavam a falar, que há pessoas que têm mais dificuldade em participar e pessoas menos. E há pessoas que efetivamente têm muita dificuldade e realmente nota-se, às vezes passam sessões inteiras
que não falam ou falam uma vez. E o que é que um tutor e o grupo pode fazer quanto a isso? Às vezes nada. Por muita tentativa que se faça, a pessoa não... Às vezes há pessoas que até estão do contra. E então não vale a pena, não é? Uma pessoa não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Mas a maior parte das pessoas, devagarinho, conseguem ir lá. Mas é assim, nem toda a gente tem que ser bom em tudo, não é? Se calhar essa pessoa é muito boa noutra competência qualquer que aqueles não são. Pronto. E agora o importante é ela encontrar aquilo em que é melhor para se sentir bem relativamente aos outros que são bons naquilo. Porque eu acho que as pessoas não têm que ser todas boas na mesma coisa. E também não há mal se tiveram o suficiente numa tutoria. Não é? Mas pronto, às vezes é mesmo difícil. Mas isso depois vai-se traduzir na parte profissional, que se calhar essa pessoa não pode procurar um emprego em que tenha muita exposição pública, não é? Portanto, e se calhar isto permite-lhe tomar depois essas decisões. Se calhar eu não tenho muito jeito para estar a falar e não sei o quê. Mais vale escolher uma coisa mais, pronto, mais low profile. Enquanto que outros acham que depois já sabem. Eu acho que dentro da tutoria, eu sinto que o tutor, como é uma figura um bocadinho distante, face aos restantes membros do grupo, por muito que tente falar, é sempre mais complicado. Mesmo a pessoa falar com o tutor, o tutor falar com a pessoa, acho que se perde um bocado por causa dessa distância. Mas sinto que depois também, se for dentro do grupo, dentro da tutoria, durante a sessão da tutoria, o grupo tentar promover, pode ser difícil por vários motivos. Se for numa primeira sessão, ainda se calhar é mais viável do que na segunda. Depende depois da questão da informação. Não, mas há pessoas que estudam muito e não falam. Também é verdade, sim. Mas sinto que na primeira pode ser mais fácil, principalmente para quem é mais extrovertido. Também depende um bocado. Eu estava a pensar um bocado em mim. Eu sinto que sou extrovertido nesse sentido e até tenho alguma facilidade, se calhar, a orientar a sessão, mas é mais no início do ano, porque não estou tão... Acabei de recomeçar o ano, não estou cansado, estou entusiasmado. Está agora a pensar, vou ainda um bocadinho, e de facto estas últimas semanas já não tenho sido tão assim. Mas isso em qualquer coisa da tua vida que tu queiras ser sim. muito bom, às vezes o mais importante, um atleta. É melhor um atleta consistente do que um atleta que fisicamente seja espetacular e nunca vá treinar, não é? Pois o resultado é melhor. Portanto, a consistência é o segredo de sucesso. O meu filho diz isto hoje. Consistência é o segredo de sucesso. Portanto, mesmo quando não apetece treinar, neste caso vir uma tutoria, a pessoa vem e cheia de vontade. Isto temos que pensar assim. Pensando num objetivo mais a longo prazo, que é depois ter a melhor nota possível. Pronto, mas ativamente, ainda assim, dentro da tutoria, o que eu acho que faz sentido é a verbalizar mesmo o que estamos a dar espaço. E se calhar há quem diga que não gosta de receber podes falar. Há quem não goste. Eu sinto que ainda assim será das melhores formas de o fazer. Se a pessoa não quiser, diz que não quer. Exato. Agora vocês podiam organizar... existe uma coisa que é... me esqueci do nome, que é os alunos é que organizam cursos para outros alunos, que está a ser feito aqui na associação. Estou-me a lembrar, não me estou a lembrar agora. Ser mais, acho. Ser mais, exato. E vocês podiam organizar um workshop sobre PBL, não só tipo o PBL como uma ferramenta de melhorar a performance profissional, sei lá, estou a inventar. Não só para os alunos daqui mais novos, mas também para os outros de outros departamentos. Podiam fazer isso. Porque às vezes de aluno para aluno é mais fácil. Exato. E em termos de, por exemplo, fazer um workshop em que os alunos vêm, basicamente no workshop os alunos fingem que estão numa sessão de PBL, não é? Vocês inventam um problema qualquer coisa. Isso é engraçado. É assim que costumamos fazer para treinar os docentes. Que às vezes é muito difícil. Olha, obrigada. Não. Eu acho que vamos terminar Sim. por aqui, que já temos algum tempo. Mas obrigada. Eu acho que falámos dos temas mais importantes, que era o que nós queríamos pegar para alunos que estão a começar, para alunos que estão e ainda sentem dificuldades ou não entendem o porquê de termos o PBL e qual é o objetivo. E até para futuros alunos, quem sabe. Portanto, obrigada. Acho que foram uns ótimos convidados. Tá, obrigada. Obrigado pelo convite.